Meu nome é Paula, eu sou professora do curso de Multimídia do Navio e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como criar uma padronagem, uma estampa digital feita no software livre, software vetorial, que é o Inkscape. E depois a gente vai ver como é que faz para simular essa estampa num produto. Vamos lá ver? Bom, então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que é uma estampa corrida, né? E o que é uma estampa localizada, tá? Aqui na direita a gente tem um exemplo de estampa corrida, ou seja, a gente vê que ela tem um padrão de repetição e ela vai se repetir, enfim, pelo tamanho que eu quiser, né? Então a gente vê muito esse tipo de estampa, por exemplo, em lençóis, em toalhas de mesa, esse tipo de coisa, em almofadas também. Aqui na esquerda, a gente tem uma estampa localizada, ou seja, ela é uma estampa individual, né? Ela é só uma impressão localizada, por isso esse nome. Então, ela é muito usada em camisetas, em bolsas do tipo eco bag, né? Esse tipo de coisa. Aqui na estampa corrida, a gente consegue perceber qual é o padrão de repetição dela. Então, por exemplo, é só você localizar um elemento na estampa, seguir para a direita ou para a esquerda e identificar onde que ele se repete. E aí você faz o mesmo para baixo e você vai ver que ele se repete novamente. E para a esquerda e vai ver que ele se repete novamente. Então, aqui você acabou de encontrar o módulo dessa estampa, certo? É o módulo que irá se repetir tantas vezes para criar essa estampa, né? Para criar essa repetição. Esse módulo também é muito conhecido como rapport, né? Uma palavra em francês, se escreve rapport. Então, é ele que você vai criar inicialmente, para só então começar a repetir e criar a sua estampa, né? É assim que você cria uma estampa corrida. Aqui eu tenho um esquema que mostra como que esse rapport é desenvolvido, né? Então aqui já é um rapport, um módulo bem mais complexo, né? Ele tem muitos elementos aqui no centro dele, mas o importante é que essa imagem mostra como todos os elementos aqui da direita precisam se repetir aqui na esquerda, certo? Para formar essa imagem. Então aqui em cima, ó, a mesma coisa daqui de baixo. Então ele até frisa aqui, ó, essa folha se repete desse lado, assim como todos esses outros elementos aqui também se repetem, certo? Esses aqui também se repetem. Aqui, ó, essa amarelinha aqui também se repete aqui embaixo. Essa grandinha rosa também se repete aqui. Essas folhas verdes também, certo? Tudo isso aqui se repete em cima e embaixo. Esse é um princípio do rapport, certo? O programa que a gente vai usar para construir essa estampa é o Inkscape. Ele é um software livre, né? Então significa que você consegue entrar no site dele e baixar, e eu vou mostrar para vocês como que vocês encontram. Você vai no Google e escreve assim, download Inkscape Windows. E esse primeiro resultado já é o que você tem que entrar para encontrar o download, o arquivo de download para baixar o programa, tá bom? Então é só você escolher aqui embaixo, tá? Qual é a opção, se é 32 bit ou 64 bit, a minha é 64 bit, então eu cliquei aqui para instalar o meu Inkscape, tá bom? Depois disso, o processo é o mesmo de instalar qualquer programa no Windows, certo? Esse aqui é o Inkscape aberto, né? Ele é muito parecido com o CorelDRAW, né? Ele é um programa vetorial, semelhante ao Illustrator e o CorelDRAW. Então, a partir do momento que eu pego a ferramenta caneta, que é essa aqui, a caneta Bezier, eu consigo construir clicando, por exemplo, se você já está familiarizado com construção vetorial, você vai ver que é muito semelhante a esses outros programas, certo? Então, aqui, por exemplo, é o meu seletor, né? É a ferramenta para selecionar as coisas. E eu consigo, por exemplo, vindo aqui embaixo, selecionar esse painel para mudar preenchimento, né? Que é a cor do elemento, né? Do preenchimento do elemento, por exemplo. Eu vou deixar sem preenchimento, então eu vou clicar no X. Tem outras opções aqui, degradê, etc. Eu vou escolher uma cor para o contorno, então eu posso colocar, por exemplo, um vermelho, mas eu vou deixar no preto também para mostrar como que eu fiz essas folhinhas aqui. E aqui você escolhe, por exemplo, a espessura do contorno e outros pontos também, outros detalhes, né? Eu vou colocar aqui 6, por exemplo. Vou pegar novamente a caneta Bezier e vou, por exemplo, fazer essa partezinha de dentro da folha, certo? Então essa aqui eu vou botar
4 de espessura, por exemplo, né? Enfim, então a construção do vetor ela é muito fácil, né? É muito semelhante a outros programas vetoriais. Eu já tenho aqui 4 folhas construídas, né? Vou fechar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu tenho 4 folhinhas construídas, foram construídas nesse esquema simples de vetor, né? E aí eu começo a pensar em como que eu vou dispor essas folhas para construir o meu rapó, o meu módulo, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é construir esse quadrado aqui no fundo, certo? Eu pego a ferramenta quadrado e começo a riscar. Se eu risco livremente, ela forma um quadrado, ela pode formar um retângulo, por exemplo, né? Mas se eu formo clicando no Ctrl, ele vai fazer um quadrado perfeito, certo? Eu vou até colocar uma cor de preenchimento aqui, né, nesse quadrado. Então, eu vim aqui, cliquei, coloquei aqui preenchimento, vou colocar aqui uma cor. Ele está com opacidade 0, tá vendo? Isso pode acontecer quando você cria um elemento do zero no Inkscape. Então, você vai vir aqui e vai levantar essa opacidade até o 100%, certo? Vou tirar o contorno aqui e aí eu tô com o meu quadrado prontinho, né? Então agora eu quero colocar ele nessa diagonal. É importante, mais para frente vocês vão entender. Então eu preciso clicar nele novamente, percebe que as setinhas aqui mudaram, né? E eu vou girar ele, mas percebe que ele assim, ele tá girando livremente, eu posso acabar colocando ele assim, errado. Eu preciso colocar ele exatamente aqui no 45 graus. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, vou pegar novamente, a partir do momento que eu clico Ctrl, ele começa a travar para mim nos ângulos pré-definidos. Então, eu vou deixar aqui nesse ângulo de 45 graus que eu girei ele, certo? Enfim, e consegui deixar ele pronto. E aí, é exatamente o que eu fiz nessa peça aqui, correto? O que eu fiz? Eu peguei os meus elementos que eu desenhei anteriormente e comecei a dispor eles dentro desse losango, né? Um losango que a gente transformou aqui. Percebe que eu deixei pouca coisa para fora, né, desse losango aqui, somente umas partezinhas dos meus elementos. Isso é importante, é um detalhe importante, certo? Por quê? Porque depois eu vou apertar aqui o espaço, tá, gente? Para ir aqui pro lado. Eu espaço e arrasta com o mouse. Aqui nessa etapa, eu vou duplicar esse meu losango para as laterais, certo? Então, vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui. Deixa eu apagar esse losango aqui. Vou selecionar tudo isso aqui, né? Vocês viram que eu só arrastei. Vou chegar para cá. Vou agrupar. Como é que eu faço isso? Clica com o botão direito, agrupar. Agora tá tudo junto, certo? Se eu aperto aqui Ctrl D, ele faz uma cópia perfeita em cima do elemento. Então, eu simplesmente arrasto agora e encaixo. Percebe que ele já tenta encaixar para mim, tentar adivinhar onde que eu quero encaixar. E ele até escreve ali, ó, canto para canto. Vê se você consegue reparar ali, ó. Ele escreve canto para canto, certo? Vou fazer novamente o mesmo processo, Ctrl D. Ele duplicou, eu arrasto e levo aqui para onde eu quero. Ele mostrou o canto para canto. Perfeito. Esse canto para canto significa que ele está me mostrando que está ficando aqui certinho o encontro entre as junções, certo? Para eu dar esse zoom out que eu estou dando, zoom in e zoom out, você só precisa apertar o Ctrl e arrastar a roda do mouse, tá bom? Pego aqui minha setinha, clico no espaço e arrasto. São maneiras de mexer aqui na interface. Outro Ctrl D para duplicar e eu arrasto novamente até formar aqui o canto para canto, certo? E assim eu tenho essa malha, essa primeira malha aqui, certo? Porém, ainda não terminamos, ainda não temos o nosso rapó. Algumas pessoas podem achar que isso aqui, esse único módulo já é o nosso rapó, mas ainda não. Vamos lá, estamos chegando nele. A gente precisa agora construir um quadrado que une esses cantos aqui, certo? Esses cantinhos. Então, vou dar um zoom aqui para chegar mais perto. Zoom in, zoom out, trabalhando sempre com zoom, tá? Para ficar mais fácil.
Eu vou chegar aqui certinho, onde ele já tenta adivinhar para mim onde eu quero chegar, ali manipulador para canto, certo? Quando ele me mostra esse manipulador para canto, eu clico, então ele vai me mostrar aqui, eu clico, e chego aqui até o canto extremo da outra porção desse losango, certo? Soltei, vou dar aqui um zoom out para facilitar, e vou arrastar para baixo até chegar na outra porção desse losango que é aqui embaixo. Eu posso até dar um zoom aqui para conseguir ver melhor, né? Então, vou pegar novamente minha ferramenta de seleção e vou descer um pouco mais aqui com a minha, com o meu quadrado até onde eu quero. Olha lá, certinho, certo? Ok. Então, agora eu tenho o meu quadrado aqui em cima dos meus elementos, certo? Percebe que eu preciso jogar esse quadrado para baixo de tudo, tá bom? E eu vou fazer isso como? Chegando aqui, ó, enviar a seleção para trás, ok? Ele tá lá embaixo. E agora eu vou começar a desagrupar esses meus elementos. Cliquei com o botão direito, cliquei com o botão direito. Esse aqui, por acaso, nem tá agrupado, eu nem cheguei a agrupar. Então, eu vou simplesmente clicar e deletar esse losango do fundo. Vou fazer isso com todos eles. Esse aqui estava agrupado, então, ó, Ctrl Z, botão direito, desagrupar. Selecionei, deletei. Aqui, desagrupar também. Selecionei, deletei. Aqui, novamente, desagrupar. Selecionei, deletei. Certo? Então, percebe que agora eu tenho exatamente isso aqui que eu estava querendo mostrar para vocês. Por quê? Eu preciso deixar para a construção desse módulo somente o que tem dos elementos dentro desse quadrado, certo? E aí, como é que eu vou fazer isso? Seleciono o quadrado, Ctrl D, para criar uma cópia exata em cima dele. Seleciona o elemento que passa por dentro dele, que é esse aqui. E clica lá em caminho, interseção. Certo? Olha só o que ele fez. Ele recortou para mim e deixou somente o que tinha dentro. Os elementos que estão do lado de fora eu posso deletar. Eles não vão entrar nesse módulo só depois que ele se repetir, certo? Então eu vou deletar. Eu só vou deixar os elementos que passam pela extremidade do quadrado. Perfeito. Então agora eu vou pegar essa folha. Na verdade, eu vou pegar meu quadrado, vou duplicar novamente, Ctrl D. Vou selecionar a folha, caminho, interseção. Novamente, Ctrl D, selecionei Shift, tá, gente? Quadrado, Shift, folhinha, caminho, interseção. Quadrado, Ctrl D, Shift, folhinha, caminho, interseção. Ctrl D, Shift para pegar a folhinha também, caminho, interseção. Ctrl D, Shift, caminho, interseção e por último Ctrl D, Shift, folhinha, caminho, interseção. Ah, faltou uma aqui, ó. Então, Ctrl D, Shift, folhinha, caminho, interseção. Perfeito. Agora todos esses meus elementos estão dentro do quadrado formando o meu rapó, certo? Que é exatamente esse rapó aqui. Bom, então agora que a gente está com o nosso módulo criado, a gente vai começar a pensar nas cores que a gente vai usar nesse módulo, certo? Então, para isso, primeiramente eu recomendo que você procure uma paleta de cores na internet, que você pesquise, que você busque referências. Então, para isso você pode, por exemplo, usar esse site que é o Adobe Color. Você pode vir aqui na aba Explorar, que ele vai mostrar uma série de paletas criadas baseado em imagens, certo? Você pode vir também na parte de tendências, onde ele vai mostrar tendências de cores que está se usando atualmente, né? Ou você pode vir na aba Criar, que é a aba onde você vai criar a paleta de cores que você tem em mente. Então, você pode usar tríade, complementar, monocromático, e nesse sentido é legal que você estude um pouco de teoria da cor, certo? Você vai poder mexer nesse círculo cromático aqui para chegar na cor que você está buscando, né? Ou para experimentar outras paletas, e ele sempre gera o código de cada uma dessas cores para você poder usar no programa que você está usando, certo? Então, quando a gente vem aqui no Inkscape, eu já
pré-selecionei aqui uma paleta de cores, que é essa que está aqui, vou trazer para perto. Dá um zoom aqui para a gente enxergar e vamos entender como é que a gente aplica então essas cores aqui. Basicamente a gente precisa usar o conta-gotas. Então vou selecionar, por exemplo, o fundo, né? E vou aqui embaixo encontrar o meu conta-gotas. Ele poderia já estar aqui, tá? Mas como não cabe na minha tela, ele agrupou aqui embaixo nessa setinha, conta-gotas. E eu vou escolher aqui a cor que eu quero. Então eu vou fazer isso com outros elementos, por exemplo, essa folhinha, conta-gotas, vou escolher a cor dela. Volto, pego a seta, essa outra folha, conta-gotas, vou escolher a cor dela, certo? Um atalho para pegar a setinha é o F1, para facilitar. Essa outra folha aqui, conta-gotas, vou pegar, por exemplo, esse mais clarinho, F1. Percebe que quando eu vou pegar um elemento do canto, eu preciso pegar também a parte da repetição dele do outro lado, certo? Então, eu preciso agora ir no conta-gotas e escolher a cor que eu quero. Sempre que eu pegar um elemento que está partido, eu preciso pegar o complementar dele do outro lado. Então, agora eu pego aqui o conta-gotas e vou escolhendo as minhas cores, tentando alternar o máximo possível, certo? Então, percebe, peguei esse de cima, Shift, peguei o de baixo, conta-gotas, azul claro. E esse do outro lado aqui, preciso pegar junto com esse, conta-gotas, a cor que eu quero. E o último elemento, aliás, eu vou até mudar. Vou pegar novamente conta-gotas, esse aqui eu vou botar no rosa. E esse último elemento aqui, conta-gotas novamente e azul mais escuro. Ok, então a gente tem já as cores selecionadas aqui da nossa estampa. Vou chegar aqui a minha paleta mais para cá. Nosso rapó está pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar ele inteiro, vou agrupar, botão direito agrupar, ele está agrupado. E eu vou vir aqui, ó, editar, clone, clonar em ladrilhos, certo? Editar, clone, clonar em ladrilhos. Aqui eu especifico o número de linhas e de colunas que eu quero que essa estampa tenha. Então, quantos rapós ele vai ter na linha e quantos rapós ele vai ter na coluna. Eu vou botar aqui 4 e 4 para a gente ver. Vai criar um 4 e 3. 4 e 3. Ele vai criar um retângulo. Criar. Então, olha lá. O que ele fez aqui para mim. Ele já criou toda a estampa. Ele já partilhou aquele módulo em vários módulos e já criou a minha estampa, certo? Então, agora a gente vai passar para outra etapa, que é aplicar essa estampa em um produto. O que significa quando eu digo aplicar a estampa em um produto? Eu estou querendo dizer que a gente vai aplicar, por exemplo, para mostrar como que a estampa ficaria aplicada numa almofada, num tênis, num caderno, enfim, coisas desse tipo, certo? Então aqui, por exemplo, é um exemplo de uma estampa aplicada na almofada. A gente vai fazer uma aplicação em almofada também. Para isso, primeiro a gente precisa exportar o nosso arquivo, certo? Então eu vou vir aqui. Primeiro eu vou selecionar, tá, a minha estampa. Vou vir aqui em arquivo, exportar imagem PNG. Aqui eu escolho aonde eu quero colocar, tá? Então vou até substituir essa que está aqui. Cliquei nela, ela pegou o nome dela. Salvar. Ele me pergunta aqui em cima, por exemplo, se eu quero exportar a página. O que significa exportar a página? Significa que ele vai exportar essa página aqui de cima, certo? Não é isso que eu quero exportar, aqui estão só os meus elementos, eu quero exportar a estampa, então eu posso escolher seleção, porque ele vai exportar tudo que está selecionado. Ok, já setei o que eu precisava, vou exportar. Ele pergunta se eu quero substituir, porque eu vou substituir por aquela estampa que já estava lá. Ok, então agora se eu for lá na minha pasta, a minha estampa está aqui. Ok, tá aqui prontinho. Muito bom. Eu vou agora escolher um produto para aplicar essa estampa, certo? Eu já tenho um produto que eu escolhi, só que eu quero mostrar para vocês como que vocês encontram mockups na internet. O que são mockups?
são fotos, né? Fotos de produtos prontos, né? Arquivos prontos em que você aplica a sua arte. Então, por exemplo, esse site aqui, que é o graphicburger.com, existem vários outros, tá? Quando eu entro aqui em mockups, eu vejo vários mockups de, por exemplo, de camiseta, que eu mostrei anteriormente para vocês, de caneca, de garrafa, de celular, de caixa, de moletom, de calça, de carro. O que significa isso? Quando eu abrir esse arquivo no programa, no caso ele está em CSV, que é um arquivo de Photoshop, ele vai ter lá várias camadas e em uma dessas camadas eu vou aplicar a minha arte. A partir do momento que eu aplicar a minha arte nessa camada, ele já vai aplicar automaticamente essa arte na imagem, aqui no caso no carro, certo? A gente vai usar uma almofada para mostrar como que aplica a nossa estampa. Então, para isso, qual programa que eu vou usar? Eu vou usar um programa que é gratuito também, é online, que é o Photopea. Então, você escreve aí, ó, Photopea, né, assim se escreve, .com, e você já vai acessar essa interface aqui, que é do Photopea, certo? A partir do momento que você acessou, você vai abrir o arquivo do mockup que você baixou em um desses sites. Então, por exemplo, se eu tivesse baixado o mockup da calça, por exemplo, para aplicar a minha estampa, eu ia abrir o arquivo dessa calça aqui no Photopea. Então, eu vou colocar aqui, ó, Open from Computer, para pegar esse arquivo, que no caso é uma almofada, eu vou pegar ele aqui. Bom, agora eu abri aqui, né, o meu arquivo, percebe que ele tem várias camadas aqui do lado, ele inclusive botou em uma das camadas um link aqui, ó, escrito, né, para um tutorial, para mostrar como que usa esse arquivo. Eu vou tirar aqui nos olhinhos, porque eu não preciso vê-los, certo? Percebe que ele tem uma série de camadas aqui, eu vou tirar essa de cima também, que é uma folha em branco, né, digamos assim. E aí eu consigo ver já o meu produto, que é a minha almofada, certo? Vou tirar o olhinho dessa aqui, Shadows, sombras, para você ver. Olha lá, tá vendo? Eu tirei as sombras. E essa aqui que é o background, que é o fundo. Se eu tiro, eu também tiro esse fundo, certo? Aqui essa Adjustments, provavelmente tem algumas luzes, né, que são aplicadas para tentar deixar mais realista, né? E aqui tem o que me interessa, que é a aba Mockup. Ou seja, é nessa aba, vou abrir aqui novamente, é nessa aba que tem todas as camadas, as layers, né, nas quais eu vou trabalhar, e ele vai me indicar qual é a camada que eu preciso trabalhar. Então, vou aumentar aqui para vocês verem, olha só o que está escrito nessa camada. Paste your project here, né? Então, cole o seu projeto aqui. É nessa camada que eu preciso colocar a minha estampa, aquela que eu exportei, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou clicar 2 vezes aqui. Ele abriu uma outra aba, a minha aba original tá aqui em cima. Ele abriu uma outra aba, certo? E é aqui que eu vou colocar a minha estampa. Eu vou vir aqui no File e vou abrir a minha estampa, como? No Open and Place. Ok? Então, agora eu vou aqui selecionar minha estampa 1, abrir. Ok. Vou aumentar um pouquinho ela. Percebe que se eu só aumento aqui, ele distorce. Então, eu vou apertar o Shift para ele aumentar corretamente. Percebe que eu podia ter exportado lá no Inkscape já certinho no tamanho correto desse arquivo aqui, certo? Ok, aqui eu vou aumentar também. Ok, certo. Muito bom. Então tá pronto. O que eu preciso fazer agora? Vou novamente aqui no File e vou em Save Smart Object, certo? Ele vai salvar essa aplicação aqui que eu fiz. Cliquei. Ok, ele salvou. Vou voltar na minha aba anterior e olha lá. Ele já aplicou, a partir do momento que eu salvei na outra aba, ele já aplicou aqui na minha almofada, certo? Vou aqui até dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Olha lá, a minha almofada
já está aplicada, certo? Então, você pode encontrar na internet outros tipos de produtos nesses sites, como o Graphic Burger. É só você procurar no Google, por exemplo, né? Mockups, products mockups, por exemplo, né? Produtos mockups, em que você vai encontrar, então, várias opções como essas aqui. Você tem opções pagas também, e vocês têm opções gratuitas. E, enfim, você pode, então, procurar por free também, né? Que é grátis. Enfim, então aqui você tem o seu produto com a estampa aplicada. É interessante porque você consegue visualizar essa estampa, se ela ficaria boa numa almofada, se ela ficaria boa num quadro, num caderno, num tênis, numa toalha, por exemplo, né? E isso torna o seu projeto mais palpável, ok? É isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que tenha sido fácil de entender como é que funciona esses dois programas e como é a criação das estampas corridas. Você pode, a partir de agora, ou usar um pouco mais, usar elementos mais complexos nessas estampas, né? Pode usar variações, né? Por exemplo, de cores e flores maiores ou outros tipos de elementos. Aí vai da sua criatividade, ok? Agradeço por ter visualizado esse vídeo e um bom dia da criatividade para vocês.